O Cavaleiro de Ouro desfere outro golpe, e Yoga então se assusta. Porém, dessa vez, o Capricorniano ataca uma serpente que ainda estava viva, e enquanto isso, mais delas se aproximavam dos dois cavaleiros. Izo dizia, não sei se são mensageiros de Odisseus ou simples servos, mas aparecem um atrás do outro como se brotassem do solo. Vai embora de uma vez, Yoga. Eu pude ver o tamanho da determinação que você tem, então eu também deixarei Atena em suas mãos, seu miserável. Naquele momento, Izo atacava as serpentes que apareciam aos montes. Yoga ficava impressionado com tais palavras. O que, Izo? É sério? Ele se levanta e o Cavaleiro de Ouro diz, Yoga, eu estanquei a sua hemorragia, mas pensa mesmo em seguir em frente nessas condições? O Cavaleiro de Bronze queria saber por que Izo perguntava isso logo agora. Eu seguirei mesmo que tenha que me arrastar até o meu objetivo. E com um sorriso o Cavaleiro de Ouro falava, então está bem, no entanto, eu tenho que te avisar. Dentro da casa de Sagitário abaixo de nós. Você vai entender quando chegar lá. Yoga então responde, muito bem, com sua permissão, eu vou seguir em frente. O Cavaleiro de Bronze parte rumo à casa de Sagitário, e Izo, observando aquilo, dizia, Yoga, o Cavaleiro de Ouro que protege a casa de Sagitário, é o Cavaleiro de Ouro mais terrível que conheci até agora. Voltando ao presente, no ano de 1990, Marin Jag estava nas ruínas da casa de Ofilco, no santuário de Atena. Ao seu lado, China de Cobra estava desacordada. Marin então dizia, mas o que? Parece que um cosmo está emergindo das ruínas da casa de Ofilcos. Além disso, este não é um cosmo comum, ele está próximo ao cosmo de um deus. Mas tem algo aqui. E de repente, nos escombros, Marin encontra algo que emite um intenso brilho dourado. Ela dizia, mas isso é uma flecha. Sagitário é o único das 12 casas que tem a permissão de portar flechas. Além do mais, nunca vi uma flecha como esta antes. O que diabos faz aqui? Oh, mas eu também sinto um cosmo que surge da casa de Sagitário. Marin então começa a subir as escadarias rumo à casa de Sagitário enquanto dizia, me pergunto o que essa flecha fazia ali. Quer dizer que alguma coisa aconteceu na casa de Sagitário? Parece que não aconteceu nada. Mas espera, o que significa isso? O testamento de Aioros. O testamento está começando a desaparecer. Nesse momento retornamos à era da antiga Guerra Santa e vemos Yoga de Cisne finalmente chegando à casa de Sagitário. Porém o santuário inteiro estava tremendo. Yoga gritava enquanto entrava naquela casa. Tenho que te dizer algo, me chamo Yoga de Cisne e eu venho do futuro. Você está aqui, Cavaleiro de Ouro de Sagitário. Quero que me deixe passar por esta casa. Por favor, Atena, resista. Nós vamos cruzar a casa de Sagitário. E de repente uma flecha disparada e quase acerta a cabeça do Cavaleiro de Bronze, que se assusta, e ele reconhece aquela flecha. É a flecha dourada de Sagitário. E de repente outra atinge o chão no meio dos pés de Yoga. E quando o cavaleiro menos esperava, várias flechas são disparadas à sua volta, cercando assim o cavaleiro que segurava Atena. O Cavaleiro de Bronze então gritava, por favor, cavaleiro, por favor espere, quero cruzar esta casa para salvar Atena que foi infectada pelo veneno de Samael. Somente quero cruzar para poder encontrar Odisseus. E depois que o Cavaleiro de Cisne termina de falar, ele é violentamente atingido pela flecha dourada de Sagitário em seu ombro. Yoga então segura aquela flecha e a arranca enquanto dizia, tudo bem, não vou gastar mais o meu fôlego, não tenho alternativa. Mesmo que tenho que fazê-lo à força, não tenho outra opção senão cruzar este lugar. De repente, outra flecha é disparada na direção do cavaleiro. Porém, Yoga salta e assim consegue desviar, enquanto segura em seus braços a deusa Atena, a Saori Kido que estava inconsciente. Yoga então corre na direção do seu objetivo, que é passar pela casa de Sagitário. Porém, de repente, ele se surpreende. Mas esse é você, Cavaleiro de Ouro de Sagitário. Estou dizendo que não sou um inimigo. Porém, depois Yoga percebe algo. O que? Mas o que é isso? Não, não pode ser. Esse não é o Cavaleiro de Ouro. Essa é a armadura de ouro de Sagitário. Sagitário está em sua forma de Object. Era a armadura que estava atacando Yoga até esse momento. Qual o significado por trás de tudo isso? A armadura mira a ponta de sua flecha para Yoga, que diz, ah, por acaso, foi a armadura que disparou essas flechas? Mas então onde se encontra o Cavaleiro de Ouro da casa de Sagitário? E de repente a armadura dispara várias flechas novamente. Yoga, sem tempo de reagir, tem seu braço atingido. Ele diz que se isso continuar, Atena também irá se ferir, não tem outra saída. Atena, por favor, espere mais um pouco. O cavaleiro coloca Atena no chão enquanto falava. Mesmo que seja uma armadura de ouro, devo congelá-la mesmo que por um momento.
Receba esse golpe de gelo, o pó de diamante. Aquele é o ataque congelante do cisne, e com seu ataque, Yoga consegue congelar a armadura de ouro de Sagitário. Ele dizia, com isso a armadura não poderá se mover por algum tempo. Atena, então vamos aproveitar essa oportunidade. Yoga pega a deusa, porém a armadura de Sagitário já estava voltando ao normal. Sem tempo para fugir, Yoga é atingido por uma flecha em sua perna, e naquele momento uma voz diz: não me faça rir, um ar congelado dessa magnitude não te servirá de nada. Seu nome é Yoga, correto? É assim que pensa em se encontrar com Odisseus? No entanto, eu acho que sua visão está embaçada. Parece que não consegue ver a aparência do rival que tem bem na frente dos seus olhos. Yoga então se surpreende. O que? Esse corpo? E o Cavaleiro de Ouro respondia: sim, agora está vendo muito bem a forma que eu tenho, a forma de Gestalt, o Cavaleiro de Ouro da casa de Sagitário. Yoga então fica impressionado. Ah, mas é um centauro. Gestalt, por acaso seu corpo é como de um centauro mitológico? E o Cavaleiro de Ouro responde: esse corpo foi um presente de Odisseus. Ele era um grande homem, e antes que você morra, quero te contar algo. Odisseus pode fazer milagres. Há muito tempo eu tinha um cavalo que amava. Vivíamos juntos desde que eu era muito pequeno. O seu nome era Tania. Mas Tania ficou doente e morreu. Chorei em seu túmulo por 3 dias e 3 noites. Queria que Tania voltasse à vida. E na tarde do 4º dia, Odisseus apareceu. O misterioso homem chamava por Gestalt. Você deixou de treinar para chorar o tempo todo. Você é o homem que deve se tornar um cavaleiro de ouro. O menino chorando reconhece Odisseus e se agarra em seu manto enquanto dizia: eu imploro, Odisseus, quero que Tania volte à vida. O homem responde que nada pode regressar do mundo dos mortos. Porém Gestalt insistia: não é certo, você deve ser capaz de fazê-lo. Não importa como faça, se cumprir o meu desejo, eu treinarei como nunca havia feito antes, e me tornarei o cavaleiro de ouro mais poderoso, eu te prometo. Eu te imploro, Odisseus. O homem então diz, neste caso Gestalt: aconteça o que acontecer, não poderá se arrepender depois. O garoto concorda, sim, está bem, mas tem que reviver Tania. Gestalt então continuava a história. Pouco tempo depois, algo estranho começou a acontecer comigo. As unhas dos meus pés começaram a se transformar em cascos de cavalo, e depois começou a crescer um tumor nas minhas costas. Com o passar do tempo, o tumor começou a ficar cada vez maior, até que finalmente tomou uma forma definitiva. Esta era, sem dúvidas, a metade do corpo de Tania. Tania tomou metade do meu corpo para reviver. Odisseus me concedeu esse milagre. Agora você entende, Yoga? Esse é o grande poder de Odisseus. Acredite ou não, dentro de pouco tempo ele reviverá como um deus. Você não tem mais o que fazer aqui, seu miserável. Eu, Gestalt, matarei todos aqueles que se oporem ao caminho de Odisseus. O Cavaleiro de Cisne nesse momento responde que isso é uma grande bobagem, e Gestalt fica incrédulo com aquelas palavras. Yoga dizia: continua apegado a um morto, e pior, levá-la em seu próprio corpo. Não encontro outra explicação. Gestalt, você é uma desonra para o grande signo de Sagitário. Escute, o seu sucessor Aiolos arriscou a própria vida para salvar a Atena. Ele decidiu defender a justiça, mesmo marcado pelo estigma de ser considerado um traidor. Certamente ficaria muito triste em saber que um homem como você foi seu antecessor. Inclusive meu amigo Ceia, que será o herdeiro do signo de Sagitário, penso como ele iria reagir. Gestalt fica surpreso. Mas como? Aiolos e Ceia? Yoga então revela que no passado também foi apegada a uma pessoa que já faleceu. Sempre levava flores para minha falecida mãe, mas aquilo não era mais do que um sentimento do qual eu não conseguia me libertar. Quem morre não pode voltar à vida. Um cavaleiro como você deveria entender isso melhor do que ninguém. Gestalt, que apontava sua flecha para o cavaleiro de bronze, se pronuncia: deixe de falar bobagem, seu invasor. Eu tenho uma dívida com Odisseus. E apesar de não saber exatamente a origem desta criança que você carrega, eu darei a morte a todos aqueles que se atrevem a invadir as 12 casas. Yoga grita perguntando se Gestalt não é mesmo o cavaleiro de ouro de Sagitário. E o centauro falava para o cisne se calar e então atira sua flecha. Yoga, paralisado, esperava pelo golpe fatal. Não consigo pular com minha perna machucada. E ainda tenho Atena em meus braços. Não posso sequer contra-atacar. Dessa vez é o meu fim. Porém, de repente, algo inesperado acontece. Tanto Yoga quanto Gestalt não acreditavam naquilo. A flecha de Sagitário desviou por vontade própria. Ela atinge a parede da casa de Sagitário. E Gestalt, surpreso, dizia: tem algo saindo da fenda que se abriu na parede da casa de Sagitário. Ah, mas isso é... O que é isso?
Aquele era o testamento de Aiolos, as palavras de Aiolos concedidas à Ceia e aos demais cavaleiros da era atual. Superando o tempo e espaço, seu testamento foi em direção ao passado. Esse testamento gravado na parede não deveria estar no futuro. Gestalt dizia: esse é o testamento de Aiolos. Ninguém me disse que existia isso na casa de Sagitário. Yoga então responde: isso é algo que foi gravado na parede da casa de Sagitário no futuro. O cavaleiro se perguntava como algo do futuro estaria ali. Yoga explica que é possível que tenha aparecido devido à distorção do tempo e espaço envolvendo o santuário. Mas eu me pergunto, será que foi Aiolos também? Será que foi a alma dele que enviou isso? Com lágrimas nos olhos, o cavaleiro de cisne dizia: Aiolos, sua mensagem chegou aqui cruzando o tempo e o espaço, e mais uma vez tocou o meu coração. Aos jovens que aqui chegarem, confia Atena aos seus cuidados. Aos jovens que aqui chegarem, confiarei Atena aos seus cuidados. E de repente o testamento de Aiolos começa a desaparecer, e então voltamos ao futuro. No ano de 1990, Marim de Águia, que estava na casa de Sagitário, se assustava. O que? Parece que o testamento de Aiolos voltou a aparecer. A alma de Aiolos talvez tenha atravessado o tempo e espaço para ajudar os Cavaleiros de Bronze mais uma vez. E segurando aquela flecha dourada, Marim se lembra de algo. Eu me lembro que uma vez me contaram que na Guerra Santa anterior, a flecha suprema de Sagitário se perdeu. Essa flecha foi entregue pela própria Atena na era mitológica e foi herdada de geração em geração por todos os Cavaleiros de Ouro de Sagitário. Essa é a flecha da deusa. Essa flecha, sem dúvidas, é a flecha de Atena. No entanto, a aparição dessa flecha nos dará sorte ou então nos trará infortúnio. Voltamos ao passado e Yoga percebe que o testamento já não está mais ali. A mensagem desapareceu e, ao que parece, regressou para o futuro. Aiolos, foi você? E nesse momento Gestalt perguntava: Yoga, quer dizer que esse tal Aiolos lhe confiou a Atena? O cavaleiro de cisne responde que sim. No entanto, agora Aiolos não foi o único que fez isso. Shijima, Mistoria e por último Izo. Nesse tempo Atena foi confiada a muitos cavaleiros de ouro antes de chegar até mim. Então depressa, a ressurreição de Odisseus está prestes a acontecer. Não tenho tempo a perder aqui, me deixe passar por esta casa, Gestalt. O cavaleiro de Sagitário então responde: eu devo admitir que você pode estar certo. Cavaleiros como Shijima e os demais são reconhecidos por todos. No entanto, não tenho nenhuma prova contundente que demonstre que essa menina seja mesmo Atena. Por essa razão, eu mesmo irei provar. Naquele momento, Gestalt saca a flecha dourada da deusa. Ele a arma em seu arco e a puxa vagarosamente enquanto Yoga perguntava o que ele estaria fazendo. O cavaleiro então explica: essa é a flecha da deusa. Ela foi entregue por Atena na era mitológica ao cavaleiro de Sagitário. É a flecha de um deus que tem sido herdada por todos os cavaleiros de Sagitário geração após geração. Se essa menina é realmente Atena, poderá repelir essa flecha sem problema algum. Se não puder repelir, vocês vão desaparecer por toda a eternidade. Você entendeu? Essa flecha nos dará a resposta. Yoga fica com medo e Gestalt, sem hesitar, dispara a flecha dourada. Receba isso, a flecha de um deus. O cavaleiro de cisne, com seus poderes congelantes, tenta deter aquela flecha dourada, porém o cosmo de Yoga não é o suficiente. A flecha destruía qualquer camada de gelo que a cobrisse, e Gestalt gritava dizendo que era inútil. Seu ar congelado não funcionará contra a flecha da deusa. Somente Atena pode deter esta flecha. A flecha da deusa estava prestes a acertar o cavaleiro de cisne, porém de repente ela para. Aquela flecha dourada flutuava na frente de Yoga. Gestalt ficava extremamente surpreso. Mas o que? A flecha da deusa parou e de repente entre Yoga e aquela flecha uma pessoa surge. Aquela era a pequena deusa Atena, que em sua forma de criança se levantava com seus braços abertos para então paralisar aquele ataque. A flecha então cai no chão perante a deusa. Atena abre seus olhos e diz: Gestalt, por favor, olhe bem. Você se perdeu de si mesmo. Se liberte de seu delírio e volte a ver a si mesmo mais uma vez. O cavaleiro de Sagitário, assustado, se perguntava o que seria isso, o que Atena queria dizer. E a deusa então revela: Tania não faz parte de seu corpo. De repente, Gestalt volta a si e ele vê seu corpo por completo. O cavaleiro de ouro tinha um corpo de um humano comum. As patas e cascos de cavalo haviam desaparecido. Ele se perguntava o que significa isso. E Atena responde:
Essa é a sua verdadeira aparência. Seu corpo nunca foi o de um centauro. Era uma forma ilusória criada por seu delírio. Esse delírio tão poderoso fez com que as pessoas que se encontravam ao seu redor também o vissem como um centauro. Odisseus foi quem fez isso, por meio de uma terapia psicológica, para salvar o seu jovem coração. No entanto, você não deve mais seguir agarrado ao passado. Gestalt, regresse à sua verdadeira forma agora mesmo. Por outro lado, essa flecha da deusa é uma flecha sagrada criada para proteger o amor e a justiça na Terra. Então não a use de maneira imprudente nunca mais, e a receba mais uma vez, Gestalt. De joelhos, o cavaleiro recebe das mãos de Atena a flecha da deusa, assim como o Sagitário mitológico recebeu.